Seção 2 dos direitos do imigrante. Artigo 78. Todo imigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que por sua quantidade, natureza ou variedade não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Artigo 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada especial assistência ao imigrante pelas representações brasileiras no exterior. Artigo 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira de cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar territorial e a costa brasileira, terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período de contratação, conforme o disposto no Registro de Embarcações Brasileiras, contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no exterior. Capítulo 8 das medidas de cooperação. Seção 1 da extradição. Artigo 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o outro Estado, pela qual se concede ao ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Parágrafo 1º. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo, em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Artigo 82. Não se concederá a extradição quando: inciso 1. O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Inciso 2. O fato que é motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Inciso 3. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Inciso 4. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Inciso 5. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Inciso 6. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, ou a do Estado requerente. Inciso 7. O fato constituir crime político ou de opinião. Inciso 8. O extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, ou, inciso 9, o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei 9.474, ou de asilo territorial. Parágrafo 1º. A previsão constante do inciso 7 do caput
não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum conexo ao delito político constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Parágrafo 3º. Para a determinação da incidência do disposto no inciso 1, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5º. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 83. São condições para a concessão da extradição. Inciso 1. Ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado. Inciso 2. Estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, que após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Parágrafo 1º. O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. Parágrafo 2º. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, no país devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e, em caso de ausência de tratado, com promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Parágrafo 3º. Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo 4º. Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. Parágrafo 5. Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no parágrafo 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. Parágrafo 6º. A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.
Artigo 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Parágrafo 1º. Em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente. Inciso 1. O Estado requerente, cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo lei brasileira. Inciso 2. O Estado que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica. Inciso 3. O Estado de origem ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se o pedido forem simultâneos. Parágrafo 2º. Nos casos não previstos nesta lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. Parágrafo 3º. Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo.